Realmente, ontem foi uma data especial para nós, no mês do advogado, né? Porque ainda estamos no mês do advogado, uma vez que dia 11 de agosto foi o dia do advogado. E tivemos a grata satisfação de entregar a carteira para uma colega, a Betânia Mendes Ferri, e também o jubilamento para o Dr. Silon Tadeu de Freitas Lima. Quem não conhece o Dr. Silon, né? É um dos advogados mais antigos, mais tradicionais de Lagoa Vermelha. E isso, ontem até brincamos no momento do jubilamento, porque para ter o jubilamento tem que preencher alguns requisitos, né? Dentre eles é o tempo de dedicação à advocacia, né? E ele contava já com mais de 40 anos, então até brinquei, eu digo, tem o requisito da advocacia ou da idade, eu nem vou falar quanto seria o mínimo da idade, né, doutor Silon? Ele disse, não tem problema, pode falar no estilo dele, né, que é bem autêntico. Bem autêntico, exatamente. Então, acabou que para esse jubilamento tem os requisitos, como eu falei, que é mais de 70 anos de idade e mais de 30 anos no exercício da advocacia. São os principais requisitos. Os principais requisitos. Então, com base nisso, acabou que ele se enquadrou nesses requisitos e fiz a entrega. E também fico muito orgulhoso da nossa gestão, da nossa diretoria, que é o segundo colega que a gente faz o jubilamento, né? É tão difícil hoje em dia a gente ter pessoas que durem tanto tempo numa profissão, que exerçam tanto tempo uma profissão. E anteriormente, no primeiro ano da nossa gestão, a gente fez a entrega para o Dr. Sinclair Bombassar. Então, foram as duas pessoas que a gente acabou jubilando aí na nossa gestão aqui. E foi sensacional, né? Ele muito emocionado, os colegas, as pessoas que conviveram com ele por esse período foram lá, deram seus depoimentos. Enfim, foi uma tarde muito bacana, assim, muito interessante para a instituição. Até porque o Dr. Silon também é muito expansivo, né? Ele tem histórias fantásticas. Isso mesmo, o Dr. Silon, se você conversar com ele, ele tem inúmeras histórias, até porque ele sempre foi um advogado que exerceu na área criminalista, né? Então participou muito de tribunais do júri, e a pessoa que trabalha na área criminal, que trabalha com tribunais do júri, tem uma oratória diferenciada, tem uma forma de conversar diferenciada. E o Dr. Silon, agregado a isso, ele tem, como a gente falou, o seu jeito autêntico, né, peculiar dele, pessoal dele, que fez com que essa tarde, ontem ainda, além de emocionante por muitas palavras, seja dos colegas, se tornou um momento descontraído ali. Bem descontraído. Porque ele já acabou entrando nos discursos dele, contou uma história ou outra, enfim, que acabou descontraindo a tarde de todos ali. Que maravilha. O Dr. Silon, ele está em plena atividade ainda? Sim, plena atividade. Ontem ainda ele brincou. Quando a gente entregou a carteira para a Betânia, a gente disse, tem uma pessoa aqui começando e uma sendo agraciada pelo tempo, e ele disse, não, e daí ele daquele jeitão dele. Atravessou e disse, e uma encerrando, de nós, não é assim. Ele disse, não, mentira, não é isso, continuamos na ativa e não é porque se jubilou que tem que se encerrar, né, exatamente, o exercício da advocacia. Então está em plena atividade, sim, né. Exatamente. Não, o Dr. Silon, sim, é uma figura, vamos dizer assim, sui generis. Exatamente, sui generis é a definição ideal do Dr. Silon, né? Inclusive teve colegas que se manifestaram ali, o ex-presidente nosso, o Dr. Paulo Esgarbosa, que também representou ali os ex-presidentes, estava presente também o Dr. Giovanni Andrighi, o senhor José Andrade se manifestou, o colega Ciro Panceira, lá de Sananduva, veio. Colega de trabalho do Dr. Silon. E colega de aula do Dr. Silon, de faculdade.
fez um discurso muito emocionado ali, e acabou que a gente fica feliz, né, por esses momentos que pode proporcionar aos colegas, numa época tão ruim aí para a advocacia, mas a gente fica feliz de proporcionar esses momentos aos colegas e ver o quão existem pessoas boas, né, nesse mundão aí, principalmente na nossa área, que é na área da advocacia. E como dito, não existem palavras assim para descrever o Dr. Silon. E ele, como figura lendária, vamos dizer, aí da cidade de Lagoa Vermelha, contou toda a sua história, enfim, da forma que fez a faculdade, que era tão difícil naquela época. Exatamente. E para poucos, na verdade. E ele até brincou, ele trabalhava em Porto Alegre, ele vinha a Passo Fundo, vinha a Lagoa Vermelha. Isso, ele começou uma faculdade de contabilidade e depois veio morar em Getúlio, foi a Porto Alegre, passou a residir em Lagoa, iniciou no Capão Bonito, como ele disse, eu vinha lá no interior, iniciei no Capão Bonito, e aí ele acabou brincando que tinha o Dr. Érico Lourenço de Lima, que até ele fez parte do discurso dele, ele contou essa história, que era lindeiro da escola dele, tinha áreas de terra e era lindeiro a área da escola dele. E ele via aquele cara com um carro, enfim, lá, e dizia, quem quer chegar em casa? Daí os pais dele diziam, não, aquele lá é o Dr. Érico Lourenço de Lima, e é meu amigo, então você respeite ele e se espelhe nele e tudo mais. E daí ele contando que os pais daí colocaram no trabalho, porque era do interior, colocaram no trabalho, ele disse, mas eu não gostava muito daquilo lá. E daí a minha mãe disse que ou você vai trabalhar aqui que nem nós, assim, ou você vai estudar e vai ser igual ao Dr. Érico. Ele disse, mas eu acho que eu vou estudar. E daí fui pro estudo. Enfim, aí contou toda a história e demais.